Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 8. Depois vamos pular para o 12 ao 15. E vamos entrar em Atos capítulo 7, 54 e 60. Vamos ler esse texto picotado, mas da mesma forma tentando resumir aquilo que eu quero transmitir aos irmãos nessa manhã. Primeiro, a pergunta é: você está pronto? Você está pronto? É algo que você tem que refletir quando acabar essa mensagem e avaliar a sua vida, se você realmente está pronto. Atos capítulo 1, do versículo de 1 a 8, os que encontraram. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 8, os que encontraram, digo amém. Diz assim: naquele dia, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, e um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número dos discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedeciam à sua fé. Versículo 12 ao 15. Com isso, agitaram-se o povo, os líderes religiosos e o mestre da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram um falso testemunho que dizia: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos capítulo 4, lá no versículo 54 ao 60. E ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Estevão era um diácono. Ele era um helenista, ele era filho de judeu, mas provavelmente não nasceu em Jerusalém, em Israel. E Estevão foi chamado não para pregar, não para ser um dos discípulos, mas foi chamado para alguém auxiliar aos discípulos. Ele não fazia parte do primeiro escalão, ele fazia parte do segundo escalão. E tudo isso acontece quando nós sabemos, aqui está instituído os diáconos. No momento em que a igreja começa a crescer, a avançar, os discípulos entendem que eles deveriam se dedicar à palavra e à oração e convocar então um grupo de irmãos com algumas características, cheio do Espírito Santo, cheio de bom testemunho, para poderem servir as viúvas. E de uma forma bem clara, eles foram chamados para entregar a cesta básica. Eles foram chamados para cuidar de gente. E o que nós observamos é que esse chamado está na vida de Estevão. Estevão era um jovem. Se nós formos olhar Lucas capítulo 10, quando ali é instituído os 70, e Jesus então manda eles de porta em porta pregar a palavra, teólogos dizem que Estevão estava nesse meio. Ele era alguém que não caminhou com Jesus, não andou com Jesus, mas ele caminhou com os discípulos e ele não fazia parte exatamente do primeiro escalão. E o que nós podemos ver é que esse homem, Estevão, foi chamado para colaborar com a obra. Ele foi chamado para estar junto dos discípulos, atendendo os necessitados, as viúvas e os carentes. E o que nós podemos ver é que
ele estava exatamente preparado. Ele não foi chamado para fazer um curso, não foi chamado para um nível de treinamento, ou convocado para fazer alguma especialização. O texto diz que ele foi chamado e escolhido porque tinha na vida dele duas características: cheio do Espírito Santo e de bom testemunho. Ele estava pronto, ele estava preparado. E é exatamente essa pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã. Nós estamos preparados? Você está preparado para ser chamado, para servir, para estar pronto na obra do Senhor? Uma das características que nós vemos na vida de Estevão é exatamente cheio do Espírito Santo e de testemunho. Quando nós convocamos o corpo diaconal para somar a vida da igreja, uma primeira coisa que fica claro é que essas pessoas não estão sendo chamadas por causa do título. E exatamente nesse texto nós vamos ver que o texto que fala sobre diáconos, o termo é diaconia, que é servir. Esse termo, essa característica, ela tem exatamente essa proposta de pessoas que estão voluntários para servir ao reino. Diácono não é uma função de cadeira de destaque. Diácono, como também pastor, tem a função de servir. E é por isso que Jesus lava os pés dos discípulos, como uma demonstração para os discípulos que se aquele que queria ser maior, deveria primeiro servir. E os discípulos dizem: não, mas o senhor não vai lavar meus pés. E ele fez: tenho que fazer isso para que vocês aprendam. O reino de Deus é uma inversão de valores da sociedade. Aquele que faz mais é o maior, aquele que mais se destaca, aquele que tem mais poder, tem mais dinheiro, é o maior. No reino de Deus é o contrário. O maior que seja aquele que serve. O maior que seja aquele que esteja pronto para atender a necessidade do reino. Mas eu quero compartilhar com os irmãos. A pergunta é: você está pronto? Qual é o teto da sua fé? Até onde vai a sua fé em Deus? Até onde vai a sua fé à igreja? Ao reino de Deus? Até onde vai? Existe um topo, existe um limite? Será que alguma coisa poderia tirar você da presença de Deus? Eu já ouvi muita gente falar: nada pode me tirar da presença de Deus. Até que perde um filho. Até que um casamento acaba. Até que a doença se instala. Qual é o teto da sua fé? Qual é o nível da sua fé? Você está pronto? E eu quero compartilhar com você essa palavra, porque hoje nós vivemos uma pressão nessa sociedade muito grande. Esse distanciamento da igreja, de fechar, de ficar longe, foi o suficiente para muitos debandarem da fé. Não precisou nem a morte, não precisou nem a doença, não precisou nem o desemprego. Somente o distanciamento da igreja já levou muitos a esfriarem a sua fé, de não conseguirem mais voltar. E eu sempre tenho falado com os irmãos, muitas pessoas esquecem, nós estamos numa batalha espiritual. O mundo das trevas luta todo o tempo para nos afastar de Deus, para nos afastar da presença do Senhor. E quando nós olhamos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos que piedosamente querem servir a Cristo Jesus padecerão perseguição. O evangelho, para nós, é um preço. Eu tinha dado o relatório de que havia 100 igrejas na Ucrânia, e fui atualizado agora, são 3.000 igrejas. E eu nem imaginava que tinha isso tudo, não batistas, de outras denominações, talvez batistas 100. Mas nesse momento está havendo uma guerra, tudo ficou para trás, tudo se perdeu, a igreja bombardeada, os membros largaram as suas casas, deixaram seus bens, estão fugindo, estão vivendo em abrigos, dependendo de comida, de marmita, os filhos fora da escola, sem remédio, estão fugindo para um país diferente. Até que ponto está a nossa fé? Você está pronto? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas para a gente poder pensar nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração através da vida de Estevão, para que a gente possa entender o tempo que estamos vivendo. O que podemos tirar da vida de Estevão para entender e aplicar em nossa vida? Para fazermos uma avaliação nessa manhã, se estamos prontos para a perseguição, para o dia mau, ou não, para quando as coisas dão errado.
Estevão era um homem, um jovem, cheio de testemunho e do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que podemos tirar desse texto é que Estevão nasceu para resolver problemas. E qual era o problema que Estevão foi chamado? Entregar a cesta básica, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, distribuir alimento. Estevão não foi chamado para pregar, nem para fazer parte da cúpula principal. Estevão foi chamado para ajudar, num segundo plano, sem holofote, sem estar, porque os discípulos tinham que se preparar com a palavra e a oração, enquanto os outros cuidavam dos órfãos. Ele não foi chamado para criar problema, ele foi chamado para trazer solução. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o chamado vem na vida de Estevão, ele estava pronto. E escolheram Estevão, cheio de testemunho e do Espírito Santo. Seu ministério foi levantado para ajudar a igreja de Jerusalém e os discípulos. Seu ministério foi chamado para ajudar a crescer o reino de Deus. E às vezes quando a gente pensa em crescer, a gente vai entender o seguinte: tudo que a gente pensa quando vai crescer, vai ter problema. Não pense, e inclusive vou abrir aspas aqui, tem gente que não quer crescer porque vai dar trabalho. Quando você pensa de abrir um negócio e você abre sua empresa e você quer expandir a sua empresa, você vai ter dobrado de serviço, preocupações, contas para pagar, boleto. Quando você pensa em ampliar até a própria casa, mais um cômodo, mais 2, mais 3, você vai ter certeza que isso vai trazer dificuldades na conta de luz, na limpeza e outras coisas mais. Quando você pensa em crescer na empresa, agora eu vou assumir um patamar maior na empresa, tudo bem, você vai até faturar uma graninha boa, mas vai aumentar sobre você problemas, responsabilidades e cobrança. Quando nós pensamos em crescer, cresce problema. Vamos crescer a igreja, vamos trazer mais gente, vamos fazer a igreja estar cheia, vamos ampliar o templo. Você vai trazer problema. E o líder que não gosta de problema, ele se acomoda, fica no cantinho, tá bom do jeito que tá, não faz barulho porque vai dar problema. Mas Estevão foi chamado para fazer a igreja crescer, ele foi chamado para ajudar, para fazer com que a igreja avance. Estevão não foi para um curso de capacitação, para um seminário, ele estava pronto, testemunho e cheio do Espírito Santo. Quem confia em Deus está cheio do Espírito Santo. Quem serve a obra do Senhor, ele está cheio do Espírito Santo. Quem está com o pensamento de servir a Deus, ele não cria problema, ele traz solução. Estevão não foi lá para trazer divisão entre os discípulos, o que ele tem que fazer? Ele foi escolhido porque ele tinha testemunho, cheio do Espírito Santo, e ele foi chamado para simplesmente trazer solução. E quantas vezes, amados irmãos, nós somos chamados na obra de Deus para trazer bênção na vida do outro, para servir, para abençoar. E estamos sempre que está pronto para quando o Espírito Santo de Deus nos chamar e dizer: filho, eu quero você trabalhando em tal lugar, eu quero você trabalhando em tal área, eu quero você desenvolvendo esse serviço ou aquele. Está cheio do Espírito Santo, é gente que traz solução, ele não cria problema. A gente que pensa assim: não, eu queria uma oportunidade para pregar, eu queria uma oportunidade para subir no púlpito e para falar e para mostrar o que Deus tem falado no meu coração. E amados irmãos, isso é um engano muito grande. Se a gente não faz o pouco, não vai fazer o muito. Eu tenho tido sempre embates com os seminaristas, porque eu sou professor e isso para mim é um ministério. E eu vejo às vezes alguns seminaristas completamente viajando, vamos usar o vocábulo popular, viajando na maionese, fora da realidade. Os camaradas pensam, já chegam, não, porque uma igreja grande e não sei o quê, terninho, gravata, anel, joia. Como se isso transmitisse o poder de Deus. Como se a estética fosse maior do que a essência. E eu sempre questiono eles ficam meio bravos comigo, porque eu sou da antiga. Eu já não sou mais jovem. Apesar que ontem recebi um elogio no encontro da terceira idade, as irmãs viram: nossa, um pastor tão jovem. Aí o sorriso atrás da máscara vem aqui, né? Falar nisso, prepara a foto aí para a gente botar depois para mostrar, tá bom? Eu até esqueci. Trabalho ontem maravilhoso, Parque Araruama veio aqui, terceira idade. Você que é irmã da igreja não veio, perdeu o evento de ontem. Cadê a Geralda? Parabéns, Geralda. Deus abençoe você e seu ministério aí.
trabalho maravilhoso, nós vamos fazer mais. Vamos juntar mais igreja, fazer aqui intercâmbio. Esse negócio é muito bom, muito gostoso. Quem você não veio, perdeu. Mas voltando aqui, a gente que pensa assim, não, porque quando eu fizer isso, quando eu tiver o título tal, quando eu tiver o diploma, quando eu for chamado, quando eu for consagrado. Meu filho, você está pronto. Se você está pronto, faça. Estevão estava pronto quando o chamado chegou. Testemunho e cheio do Espírito Santo. E eu fico lembrando com eles, com os seminaristas, no meu tempo, eu tenho aqui algumas pessoas que me viram seminarista. Acho que Eurico, cadê Eurico? Está aí? Eu vi Eurico por aí, acho que ele desceu com a cadeira, né? Está na portaria. Eurico, mais alguns irmãos da terceira, me viram seminarista. Minha esposa. Não tinha tempo ruim, o pastor falava assim, filhão, vai para a classe do novo convertido. Tá bom? Sim, senhor. Era assim, sim, senhor. Pastor Jorge, uma benção. Sim, senhor. Ia para a classe do jovem, fazia frutificar. Agora eu quero você lá na superintendência da escola dominical. Vamos aumentar o número de alunos. Sim, senhor. E pai, ligação, e pá, vamos embora, vem para a escola, como é que está a classe? Aí daqui a pouco o negócio florescia, pegava, vem cá, você agora vai trabalhar lá na parte do evangelismo da igreja. Sim, senhor. E pega a caixa, vai para a praça. Violão, não sei mais o quê. E aí o tempo passou e a igreja então começou a vir e falou, pastor Eliseu, você tem chamado pastoral. Vamos embora. Fui consagrado antes de terminar o seminário. Pela misericórdia de Deus. Minha esposa nunca imaginou ser mulher de pastor. Olha lá, balança até a cabeça até hoje. Falei, pega a cruz e segue-me. Trabalha, faz de tudo. Não é para engrandecer, não, irmão. Não estamos trazendo exemplo da realidade. Vai para a cantina, lava banheiro, cuida de criança. Já trabalhou no DIC, atravessava aqui lá para a favela para cuidar de criança. Trabalha em qualquer área que você falar, chama de Giovanni vai. Não é porque é minha esposa, não, porque ela é assim. Vai ajudar e vai fazer. Então a primeira coisa que nós podemos entender com Estevão é que quando ele foi chamado, ele veio para trazer solução. Ele veio para trazer problema. Estava cheio do Espírito Santo. Alguém usado, alguém preparado para poder abençoar a vida da igreja. Temos que estar preparado, temos que estar pronto. Deus tem nos chamado para uma grande obra. Aí o seminarista fala assim, Deus me chamou para coisa grande. Deus me chamou para uma obra maravilhosa, Ele tem falado ao meu coração. Eu fico olhando assim, sim. Aí você vai perguntar, meu filho, está fazendo o quê? Não, estou lendo livro de teologia. Não é? Não visita, não evangeliza, não faz ar livre, nunca pregou no cemitério. E eu sou do tempo que subia na tumba para pregar. Finados. A igreja fazia mutirão para ir para a porta do cemitério entregar folheto. Quem lembra desse tempo aqui? Poucos. Mas era a realidade da nossa vida. As coisas mudaram. Mas o que eu quero perguntar a você é o seguinte, você está pronto? Você está preparado? Estevão estava pronto para entregar a cesta básica. Ele não estava pronto para pegar o microfone. Ele estava pronto para pegar a cesta básica. Para confiar em Deus, você precisa começar por baixo. Você precisa começar servindo. Pronto. Precisa de mim aonde? A portaria. Louvado seja Deus, estou aqui sentado recebendo os irmãos. Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Banheiro ali, a rampa é aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Banheiro ali, a rampa é aqui. Cheio do Espírito Santo, de testemunho. Irmão Rubens, precisa de quê? Tem que montar a cesta básica. Quem pode vir? Vem. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Nós estamos montando uma casa aqui de atendimento social. Vai vir médico, vai vir enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, tudo. Eu vou precisar de gente aqui, pelo menos para... Oi, tudo bem? Estou aqui. Não é para fazer nada. E é servir ao reino. As pessoas vão vir para receber a comunidade. E nós vamos precisar pelo menos de alguém aqui para... Oi, estou bem, estou aqui, precisar de alguma coisa, estou na área. Não é para fazer nada não, nem carregar peso nenhum. Mas a gente tem que estar pronto para servir. E às vezes a gente sofre a perseguição, ofensa, confusão dentro da igreja, por causa de picuinha que não tem sentido na vida do reino de Deus. Gente arranhando, se batendo, se brigando por causa de bobeira, vaidade, coisa pequena.
Sabe quem matou Estevão? Os religiosos. Quem apedrejou Estevão foram os religiosos, porque a pregação dele fazia com que os fariseus ficassem furiosos. Mas você está pronto? Estevão nasceu para resolver problemas. Segundo, quem está pronto não muda o seu semblante nas pedradas. Aqui é um fato interessante, diz o texto, que quando Estevão está sendo apedrejado, o seu rosto parecia como um de um anjo. Tu já pensou, irmãos? Alguém ser apedrejado, a pedra bate, arranca a orelha, quebra o nariz, na cabeça, no olho, quebra os dentes, e a pessoa está ali assim, ó, como um anjo. O ministério, ele vai ser duro para cada um de nós. E eu não falo só pastoral, não. Todos nós que trabalhamos na igreja, desde diáconos a irmãos que cantam, coral, tudo isso aqui, todo o ministério traz problemas e dificuldades. Mas o ministério, ele traz para nós essas lutas porque somos diferentes. Pensamos diferente. Mas a questão é, você está pronto? E qual é o nível da sua fé? Até onde você aguenta? Até onde você vai? Diz o texto que Estevão está sendo apedrejado, ele está sendo caluniado, acusado, julgado de forma mentirosa, porque levantavam calúnias contra ele. E quando as pedras vinham de um lado, vinham de outro, e a pedra batiam, diz o texto que ele não muda o seu rosto. Ele continua na mesma posição, com o mesmo pensamento. Estevão trouxe o melhor sermão depois da mensagem das boas-aventuranças de Jesus. É considerado a pregação de Estevão uma das pregações mais claras e simples, mas trouxe consequência para a vida dele. Por causa da sua forma de falar, de pregar, as perseguições se levantaram. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não tenha medo dos piores momentos da sua vida. Os piores momentos da nossa vida é quando os milagres acontecem de forma sobrenatural que a gente não vê. Porque Estevão foi apedrejado, e eu vou contar uma coisa a vocês. Se você ler mais o texto, Estevão foi apedrejado, ele morreu, mas foi dali que a igreja se levantou uma perseguição maior de todo o tempo da igreja primitiva. Sabe por quê? Porque eles haviam recebido o poder do Espírito Santo. Deus havia falado, Jesus havia falado para ele: fique em Jerusalém até do alto seja revestido do poder. O Espírito Santo veio, eles já estavam em Jerusalém. E aí, quando Estevão é apedrejado, Estevão é morto, exige uma perseguição fora do comum. E a igreja se espalhou. Fugiu para um lado, fugiu para o outro, fugiu para o outro, e para o outro lado, e para o outro. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos das crises mais complicadas, é onde Deus cumpre os seus propósitos na nossa vida. É no momento que a dor está chegando, que as pedradas estão vindo, que as dificuldades estão chegando. Meu irmão, mantenha o seu rosto. Não fique cabisbaixo, não abaixe a bola, continue, porque se você confia em Deus, se você está pronto, se você está preparado, você precisa aguentar as pedradas, e elas vêm de todos os lados: crítica, falação, calúnia. Às vezes é dentro da igreja, às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é na amizade. Você não pode tirar os olhos daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você é um servo de Deus, membro da segunda do Gramacho. Você está pronto? Até onde é a sua fé? Que você aguenta a pressão que vem, a pressão que chega. Muita gente às vezes coloca os olhos no poder. Eu quero ser líder, eu quero ser cantor, porque o microfone seduz muito. O holofote seduz muito. Está na live da mídia. Ser pastor, ser líder, anel no dedo, é coisa que enche muita gente. Mas não é isso. Estevão estava pronto, testemunho e cheio do Espírito Santo. O que vai fazer você aguentar a pressão no dia da perseguição, quando as portas se fecharem, é quem você é, não aonde você está. Não o título que você tem, não o diploma que você conseguiu, nem a ordenação. Tem gente que a carteirinha, e não sei o que, carteirinha de diácono, carteirinha de pastor, carteirinha. Meu irmão, carteirinha não vai fazer nada por você. O que vai fazer é o seguinte: você está pronto. Se você serve agora, você vai servir depois. Se você está pronto agora para entregar a sua vida, para servir o Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, as outras coisas são consequências, virão. Mas não espere fazer um curso, não espere passar por alguém ou alguém te chamar para alguma coisa. Não, o irmão vai me chamar para cantar. Trabalhe. Se você tiver que varrer a igreja, faça isso para a glória de Deus. Se você tiver que ir para a cantina fazer bolo, faça isso para a glória de Deus.
cheio de testemunho e do Espírito Santo, porque tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Louvor, cantor, escola dominical, mídia, portaria, recepção, até o nosso irmão que nos ajuda, o Márcio, aquilo ali é ministério para ele, porque ele está cuidando das coisas de Deus. E quando nós servimos, estamos prontos para as pedradas. Aí eu fico às vezes triste quando eu olho alguém, está desanimado, por que você está desanimado? O irmão não falou assim comigo. E as pessoas vão morrendo, se afastando da casa de Deus, se afastando da obra de Deus, não querem fazer mais nada no ministério. Tem gente que já se aposenta, não quero mais nada porque eu tenho problema. E quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Nós lutamos contra a carne, o pecado, o mundo e o diabo. Nós estamos em batalha, quem disse que será fácil? Mas até aquele dia chegar, nós precisamos cumprir a nossa missão e nosso propósito. Estevão estava num nível maior, entregando cesta básica, mas testemunho e cheio do Espírito Santo. Ele estava pronto. Terceiro, quem está pronto não sai da presença de Deus diante das pedradas. O legado de Estevão era um homem escolhido para entregar cesta básica, mas agora ele está sendo apedrejado diante dos maiores sermões que está registrado na Bíblia. E ele foi o percursor da igreja primitiva se espalhar e crescer e começar a pregar o Evangelho. Quantas pedradas são necessárias? Pergunta a você nessa manhã. Quantas pedradas são necessárias para tirar você da presença de Deus? Quantas pedradas são necessárias para fazer o seu semblante abaixar? Quantas pedradas são necessárias para você desistir? Eu digo aos irmãos que tanto vida diaconal como vida pastoral não é fácil liderar. Não é fácil. O que acontece por trás dos bastidores, só quem está sabe. Problemas, dificuldades, embates, crises, famílias que tem que ajudar, cuidar de gente. Isso mexe com a gente, porque nós também, ninguém aqui é de ferro. Somos emocionais também, temos sentimentos. Mas a vida de um pastor, a vida de um diácono, a vida de um obreiro, ele é feito de dificuldades e lutas. A questão é, você está pronto? Eu não posso aqui formar um curso de diácono para formar diáconos. O diácono já tem que ser reconhecido pela igreja. Esse camarada aqui trabalha. Esse indivíduo aqui é bom. Ele é cheio de testemunho e cheio do Espírito Santo. Quando alguém é levantado para o ministério, não é porque fez teologia. As salas estão cheias, mas vai ver quem está chamado. A questão é quem você é no reino de Deus. Você está pronto para servir? Está pronto para estar na casa de Deus? Porque o reconhecimento é depois, não é um título, não é um nome, não é diácono, não é pastor, não é bispo, não, é quem você é, quem você faz, como as pessoas olham você, para que o Senhor se reconheça. E outra coisa, título não quer dizer nada, o mais importante é quem você é diante de Deus. E Estevão estava sendo apedrejado, diz o texto que ele viu o Senhor de pé no trono. É o único texto que você encontra que Jesus está de pé. Eu não sei, o texto não nos diz, eu posso aqui fazer uma conjectura, fazer aqui uma interpretação. O texto não diz isso, mas eu fico imaginando Jesus de pé, porque todas as vezes que nós... Lembra no tempo da escola, quando uma autoridade chegava em casa não, chegava na escola, o que a gente fazia? Ficava de pé, e em respeito. Jesus de pé no trono, imagina ele dando aquela consideração, vendo Estevão ser apedrejado, mas Jesus de pé no trono, honrando o que ele estava fazendo, se sacrificando, servindo. E isso é maravilhoso, porque quem era Estevão? Entregava a cesta básica. Estevão não tinha título, nem diploma de doutorado, mestrado, pós-graduação. Estevão não foi um locutor ou um pregador de fama. Estevão era alguém que foi chamado para entregar a cesta básica, para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos doentes e distribuir os alimentos. E o que diz o texto é que quando ele estava levando as pedradas, ele está olhando para o Senhor, ele está olhando para o trono, ele está olhando para a graça. E eles estão jogando pedra e as pedras batem na cabeça, quebram os seus dentes, arrancam a sua orelha, e ele está sendo ali, e ele está vendo o Senhor de pé. Quantas pedradas são necessárias para tirar você da presença de Deus? Nós precisamos estar prontos. Estevão observa um Cristo no trono, diante da morte e da dor, ele percebe Cristo. E a gente tem que crescer e tem que amadurecer como crentes e parar com esse negócio de titizinho, de mimimi, estou fraco, não sei o que, estou fraco. A gente tem que firmar nossos pés, os dias são maus,
A cada dia mais a tribulação aumenta, é guerra, rumores de guerra, é peste, terremotos. E Jesus está voltando e a gente está brincando de ser crente. Estão perdendo tempo. Estão gastando nosso tempo na casa, nas coisas sem sentido, deixando Deus para segundo plano. E eu, como ministro do Evangelho, eu preciso alertar você, porque os dias são maus e nós precisamos estar prontos para quando Ele nos chamar, quando a trombeta tocar, quando a morte chegar, quando você for chamado a estar na presença dEle e você dizer: sim, Senhor, estou pronto. O Senhor nos chama para ter uma vida de intimidade, de compromisso, como Estevão teve, cheio de testemunho e cheio do Espírito Santo. Gente que traz solução, não traz problema. Gente que serve independente do título, do convite, do status. Gente que está querendo ver a glória de Deus e que suporta as pedradas daqueles que tentam tirar da sua presença. Você está pronto? Que essa pergunta entre no seu coração nessa manhã, leve para a sua casa, pense, ore sobre essa palavra. E que Deus te dê força na caminhada e que você não desista, mesmo que as perseguições, as acusações e as pedradas venham diante de você. E que você sirva ao Senhor com alegria, com satisfação, porque o Senhor busca pessoas cheias de testemunhos e cheias do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê sabedoria e força nesse tempo. A você que está pela internet, não sei se você está afastado do caminho do Senhor, está aborrecido com alguma coisa, jogaram pedra em você, machucaram você, meu irmão, olha para o trono, olha para a graça. Segunda Igreja Batista quer orar por você, quer abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus? Senhor, nós rendemos graças, porque a cruz de Cristo nos chama a um compromisso. Nós lutamos contra as trevas, nós lutamos contra, ó Deus, as perseguições do inimigo, nós lutamos, ó Deus, contra as acusações do diabo. Nós, ó Deus, somos todo o tempo tentados, ó Deus, a parar, a desistir da caminhada. E eu quero te pedir nesta manhã, renovo para seus filhos, renova suas forças, abençoe suas famílias, sua casa, que eles tenham prazer e alegria de estar na tua casa, que eles sintam a alegria de te servir, ó Deus, desde que seja um convite para pregar, ó Deus, ou uma oportunidade para varrer o pátio da igreja, uma oportunidade para lavar o banheiro da sua casa, mas que eles tenham alegria de estar prontos para servir ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo testemunho de Estevão, alguém que serviu ao Senhor até a morte e pôde ver o Senhor de pé no trono. Nós te agradecemos pelo chamado, pela honra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar, ó Deus, em tua casa. Abençoe os teus filhos, abençoe a sua igreja e que cada dia mais nós possamos olhar somente para o Senhor, que é aquele que nos trouxe vida e trouxe vida e abundância. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor.